Olá, eu sou Fernanda e vamos continuar nosso assunto sobre cidadania italiana. E hoje eu vou falar sobre a etapa 1, que seria a busca dos documentos, né? A descoberta de onde estão os documentos aqui do Brasil e também o documento lá na Itália, como foi para mim, o que eu fiz para conseguir esses documentos. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos para essa primeira etapa. Então, gente, a primeira etapa, como eu comecei a fazer? Eu tive meio que a sorte, eu tenho dois irmãos, e um deles tinha já pego com o meu pai os documentos que era do meu avô, em relação a nascimento, casamento e óbito, e do meu bisavô ninguém sabia praticamente nada. A certidão de óbito do meu bisavô já estava com o meu pai também, que é um filho mais velho no caso, né? Que geralmente os documentos fica sempre com o filho mais velho, né? Depois de um possível falecimento. Então, meu pai tinha o falecimento do meu antenato, que no caso é meu bisavô, seria o avô do meu pai. E eu precisava descobrir onde meu bisavô tinha casado e onde ele tinha nascido na Itália, porque eu não fazia ideia. E tinha alguns tios meus que já tinham me dito que seria em Vergemoli, que seria na Toscana, mas era muito vago isso. E eu fui, primeira coisa, como eu tava sem dinheiro, né? Então, assim, a primeira coisa que eu mexi, que não precisava de muito dinheiro, é ir atrás de onde estavam as certidões daqui do Brasil, e só anotei num papel onde estava cada certidão até chegar em mim, né? Então, pesquisei. Isso ficou fácil porque eu tinha minha certidão de nascimento. Então, a minha certidão de nascimento em que cartório estava, e aí eu sou casada, então já tinha a minha certidão de casamento, sabia onde estava. E a do meu pai, né, ele já sabia tudo também, ele tinha com ele, então sem problema, né? A única coisa que deu problema, tá, em relação ao casamento dos meus pais. Eles são divorciados, mas esse divórcio não havia sido levado até o final em relação a verbação desse divórcio. O que é a verbação? É a informação transcrita na certidão de casamento de que aquele casamento foi dissoluto, que não existe mais, que as pessoas são divorciadas. Então, essa parte estava faltando, ninguém tinha feito. Meus pais tinham se separado, se divorciado, estava tudo certo, mas faltou levar aquele divórcio do fórum até o cartório para que fosse feita essa verbação. Eu não pude fazer isso sozinha, porque como meu pai é vivo, teria que ser um dos meus pais para assinar esse requerimento, para ir ao cartório, para que nós pudéssemos fazer essa verbação, essa comunicação na certidão de casamento dos meus pais. Então, se atentem a isso, tá? Quando vocês tiverem algum casal que se separou, que esse casal tenha averbado essa certidão de casamento, tá? Que esteja tudo certinho, porque senão também não dá certo, tá? É necessário que seja tudo feito bem certinho, bem bonitinho. A Itália não aceita, né? Se não estiver com a verbação tudo certinho. Ou é casado, se é casado, é casado. Se é divorciado, é divorciado. Então, esse negócio de entremeio eles não aceitam. Tem que estar tudo muito correto. Então, esse problema eu tive com os meus pais que são divorciados e não tinha sido feita essa verbação. Então, eu tive que pegar o meu pai, ir no fórum, ir no cartório, meu pai assinar e a gente averbar aquilo. Então, foi o trabalho que eu tive, né? Foi até relativamente meio cansativo. Meu pai tem 75 anos, então é bem complicado, né? Mas nós tivemos que fazer, né? Então, o que importa é que deu certo. Resolvida essa parte, certidão de nascimento do meu pai, eu sabia onde estava. Então, essas certidões... E outra coisa, tá, pessoal? Quando vocês forem pedir essa verbação de divórcio, se vocês tiverem que fazer isso com os pais ou com os avós, quando é falecido, os filhos podem fazer, tá? Quando é vivo, o pai ou a mãe, quem for vivo, tem que ir até o fórum, requerer isso e ir ao cartório, tá? Eu tirei essa informação, eu não podia fazer pelos meus pais, porque eles são vivos. Então, quanto a essa parte do nascimento do meu pai, eu sabia onde estava, do meu avô, né? Então, assim, do meu avô, sabia onde meu avô tinha nascido, os documentos estavam com meu pai. Quando chegou no meu bisavô, ninguém sabia onde meu bisavô tinha se casado. Ninguém sabia, ninguém fazia ideia.
Então, assim, foi muito complicado para mim descobrir isso, tá? Perguntava para um, e como eu já disse no primeiro vídeo, a minha família é toda brigada, e aí toda a família italiana é assim, né? Há um desentendimento com os italianos lá atrás, aí eles trazem isso para a segunda geração daquela pessoa com quem eles brigaram. Por exemplo, eu tenho parentes que eu não conheço, e mais pra frente eu vou descobrir que houve discussões com o meu pai, mas ninguém nem me conhece. Como que já julga assim? Não consigo compreender isso. Eles transferem, tipo, um ódio eterno para todas as gerações. É impressionante, é impressionante. É uma brigalhada, é uma coisa maravilhosa. Nunca tá bom para nada. É sempre uma perturbação, é sempre um... Não dá, não dá, não dá, não dá. Então, o que eu tive que fazer? Os poucos que eu consegui conversar, inclusive minha família tem uma página no Facebook, para vocês verem. Eles se conversam mais pelo Facebook, só pela escrita, do que assim, né? Face a face, porque dá muita briga, muita. Então, que bom que tem o Facebook lá. Aí, os mais distantes, eu acho que são pessoas mais esclarecidas, não sei, que pelo menos eu consegui conversar e perguntar alguma coisa. Resumindo, ninguém sabia onde meu bisavô tinha casado e eu precisava dessa certidão. As certidões que me faltavam, tá? Que eu não tinha ideia de onde estava. Era de casamento do meu bisavô e a de nascimento do meu bisavô na Itália. Algumas pessoas sabiam mais ou menos, tá? Eu descobri onde meu bisavô trabalhou depois que ele veio para o Brasil. Liguei lá, consegui uma ficha funcional dele e estava escrito realmente que ele tinha nascido em Vergemoli, Itália. Então, essa daí tava mais ou menos, eu sabia que era questão de grana, porque eu não conhecia, eu até conheço, tá, quem mora na Itália, só que as pessoas, eu não sei explicar porque eu não estou lá, eu não sei o tamanho dessa área para percorrer, para pegar um trem, quanto custa. A verdade é a seguinte, que eu entendo que muita gente não tem coragem de falar isso, tá? Eu vou falar porque muitas pessoas que eu vejo fazendo cidadania pensam igual a mim, mas não tem coragem de falar sobre isso. Quando você consegue um documento, ou quando você faz alguma coisa em relação à cidadania, uma retificação, ou consegue tirar sem ter o teor, alguma coisa, você sabe quanto custou, você sabe o trabalho que deu, o que você teve que fazer, com quem você teve que conversar, quantas ligações você teve que fazer. As pessoas que querem isso fácil, que vem depois de você, nunca vão querer pagar. Elas nunca vão achar que aquilo deu trabalho. Só que assim, fazer não quer, mas pagar também não quer. Então é por isso, vocês que estão assistindo devem ter algum parente que alguma vez, pode até não ser da mesma ramificação da árvore genealógica, tá? Porque eu, da parte do irmão do meu bisavô, já tem vários parentes que fizeram a cidadania. Da minha parte, ninguém fez. Por quê? Porque custa dinheiro. Só que daí quando alguém vai e se mata, porque é o que eu já disse pra vocês, eu sou pobre, sou de família pobre, e eu pedi ajuda, tá? Uma tia minha, tá? Que tem bom coração e que ela quer cidadania também, e ela sabe da minha condição. Eu nunca menti, nunca fui uma pessoa que, nossa, sou milionária, quero... Não, jamais fui assim, sempre falei muito a verdade, tá? Sou uma pessoa muito verdadeira quanto a isso. Falo a real, a situação real. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu falaria, né? Para os meus parentes, no caso, tipo, deixa que eu faço, porque eu tenho, eu posso. Só que não é o caso. E outros parentes, ninguém quis ajudar. A verdade é essa. Na hora de fazer, porque vamos colocar assim. Se você tem esses documentos, tá? E você tem irmãos, você tem primos, você tem, né, tios aí, tias. Se essas pessoas dividissem com você os valores, porque eu vou explicar para vocês mais pra frente que você tem que retificar essas certidões, porque nunca estão corretas, tá? Como eu tô te dizendo, eu tive que descobrir onde meu bisavô casou e eu perguntei para muita gente, mas ninguém sabia. Isso não é obrigação deles saber. Só que daí, a partir do momento que eu descobri e eu dou andamento no processo, se são pessoas que querem essa cidadania depois, porque a gente sabe que quando a gente consegue essa cidadania, aí todo mundo quer. Aí fica fácil, né? Aí todo mundo, mas deixa eu fazer com a sua pasta na Itália e tal. Gente, eu acho assim, ó,
Quem não tá com você na dificuldade e para dividir com você, por que merece estar com você quando você consegue as coisas? Independente se é família ou não. Porque se é família e tem que ter essa proximidade, por que não essa proximidade na hora de ajudar? Não é verdade? Na hora de ajudar com valor, ainda mais quando sabem que a pessoa não tem condições assim, que é o meu caso, né? Então, assim, é o que eu falo, se eu tivesse uma boa situação financeira é diferente. Então, assim, por que eu tô perdendo tempo explicando isso pra vocês? Porque com certeza, quando vocês conseguirem essa cidadania, parentes vão chegar até vocês conversando macio, fazendo amizades, parentes que vocês nunca viram na vida. Simplesmente por saber que você tem a cidadania. Acontece, gente. Por mais que eles neguem. Ah, é porque eu não quero. Acontece. Acontece porque eu já tenho amigos que aconteceu isso. Já me falaram isso. Porque eu converso com os meus amigos que eu tenho 2, 3 na Itália. Lógico, são amigos assim. É o que eu disse. Na Itália, não é assim, você liga pra alguém e fala, olha, vai lá em tal lugar pra mim ver se a minha certidão do meu antenato tá lá. A pessoa tem a vida dela, a pessoa trabalha. Eu sou muito realista nisso. Ninguém é obrigado a nada, tá? Ninguém é obrigado. Se eu quero ajudar alguém de bom coração porque eu quero, é diferente de alguém, de eu ser obrigado. Ah, porque eu tô na Itália e o fulano tá no Brasil, ele é meu amigo, eu sou obrigado a ir buscar o documento pra ele. Não sou obrigada. Eu sou uma pessoa que ajudo muito as pessoas. Quem me conhece sabe. O que eu puder, o que tiver a meu alcance, eu consigo fazer, sem problema nenhum, né? Mas assim, as pessoas, a maioria não é assim, gente. A maioria não é assim, então eu sempre cresci assim, mas na realidade, que você tem que se virar mesmo. Vou fazer o quê? Não tem jeito, né? Se nem a família, que a família quer ajudar, quem tira mãos de fora? Então assim, é muito complicado. Essa parte do casamento, eu tive que... comecei ali, eu descobri que o navio desceu em Santos, né? Porque daí a gente vai naquele museu. Quem quer descobrir esses documentos, eu vou tentar nos próximos vídeos deixar alguns links embaixo, tá? Aqui na descrição, para ver se vocês conseguem. Tem o Museu Nacional de Imigração. É trabalho de formiguinha mesmo quando você não sabe onde estão esses papéis. Por acaso, eu digitei meu sobrenome no Google e apareceu que o meu bisavô era um dos pioneiros da cidade de Ourinhos, né? Aí eu li aquilo, eu já sou uma pessoa que já tenho idade, 41 anos não é mocinha, não é verdade? Então eu imaginei assim, bom, eu já tenho 41 anos, ele é meu bisavô, né? E ele é um dos pioneiros. Aí fui procurar os cartórios cíveis da cidade de Ourinhos e só tinham 2. Liguei no primeiro, não era. Eu falei, bom, é óbvio que está no segundo. Liguei no segundo e aí o rapaz, pelo telefone, olha, cada pesquisa em cada livro custa R$5, não sei se era R$5 por página, uma coisa assim, que ele tinha que pesquisar, porque eram uns livros muito antigos, é lógico. E daí ele falou, você tem ideia? Eu falei, olha moço, de acordo com o jornal antigo, muito antigo, inclusive tem nomes de praças e ruas, que é com o sobrenome da minha família, né, em Ourinhos. Eu falei, olha, mediante essas informações, que ele era pioneiro e que ele chegou da Itália e que tem esse casamento nesse jornal muito antigo, de 1940 e alguma coisa, eu acredito que esteja no livro 01. E estava no livro 01. Era um dos primeiros casamentos de Ourinhos, que era do meu bisavô. Graças a Deus achei a certidão, tá? Um erro que eu cometi, que eu vou até falar pra vocês não gastarem dinheiro à toa. Tudo que vocês forem pedir de certidão, vamos supor que vocês não tenham informação e vocês querem ter uma, porque quando vocês sabem onde está as certidões, se vocês quiserem já pedir as certidões, para vocês verem como estão os nomes e tudo mais, porque vocês vão precisar de qualquer forma. Vocês peçam sempre a inteiro teor. Inclusive, quando vocês forem averbar algum casamento, como eu disse, dos meus pais, eu gastei dinheiro à toa 2 vezes, porque eu não sabia disso, tá? Quando eu falei pra moça do cartório, eu quero averbar o casamento dos meus pais, entreguei o documento do fórum que eu fui buscar com meu pai, ela trouxe a certidão averbada pra mim, mas trouxe a certidão normal, aquela de papel, mas a comum. E eu olhei pra ela e falei assim, ué, mas eu preciso da inteiro teor. Ela falou assim, não, mas você não falou isso pra mim. Aí eu fiquei naquela, resumindo, eu tive que pagar 2 vezes, né? Então, tudo que vocês forem pedir, vamos supor que vocês descobriram uma certidão que vocês precisavam,
peça a inteiro teor, tá? Para não perder dinheiro, que eu vou mais para frente explicar para vocês que vocês vão ter que retificar esses documentos. É muito raro bater data e bater nome, gente. É muito raro. Um exemplo, o meu sobrenome é com 2 S's e 2 T's, tá? O meu avô, o meu pai, tá, e nós, né, da minha família, direta, estamos com 2 S, mas estamos com um T só. Quer dizer, já falta uma letra, né? O meu avô, pai do meu pai, está com C em vez dos 2 S's, né? Então, assim, e um T também. Então, aí já complica. Não tem como, gente. É muito raro os nomes baterem. É muito difícil, tá? No meu caso, inclusive, depois que eu consegui essa certidão de casamento, eu deixei junto com as outras antigas, tá? E não tinha tirado as inteiro teor ainda, porque eu sabia, aquelas velhas, né, que estavam com meu pai, estavam todas comigo ali, e nas certidões tem os carimbos do cartório, então você sabe o telefone, sabe em que cartório está, sabe em que cidade está. E eu fui atrás da única que me faltava, a do meu antenato, tá? Eu acho que vários de vocês vão ter o mesmo problema. No meu caso, eu não vou conseguir usar a certidão de nascimento do meu antenato, tá? Porque o nome dele tá diferente. Olha que negócio estranho, tá? Meu bisavô aqui no Brasil se chamava Mateus. Então nós ficamos procurando Mateu e nunca achávamos o tal do Mateu em Vergemole. Não achava e estava escrito na ficha funcional dele, que ele trabalhava aqui no Brasil, que o nome dele era Mateus e que ele tinha nascido em Vergemole. Então ficamos procurando e usei a data de nascimento dele que estava na certidão de casamento que eu tinha achado. Eu falei, maravilha, sei a data, sei tudo. E o porquê isso é importante. Isso é um negócio que eu não sei se vocês sabem, mas a certidão de nascimento, você não precisa nem pagar se você tiver sorte de saber onde o seu antenato nasceu. Se você souber entre os anos mais ou menos que ele nasceu e o lugar que ele nasceu, é simples, é só vocês entrarem, pesquisarem no Google o nome da comune, daquela cidade, daquela província, tá? E tem um modelo de carta que eu vou deixar aqui pra vocês também na descrição, esse modelo de carta, que vocês só colocam o nome do seu antenato no lugar certinho e que ano mais ou menos que ele nasceu, e mandem pra comune lá na Itália. Vocês pesquisam o endereço, tem que ser por carta, gente. E-mail eles não respondem, telefone é raro porque lá o fuso horário é diferente. Então, por exemplo, a assessoria que eu contratei, o rapaz lá tinha que acordar às 5 horas, 4 horas da manhã para bater com o horário que eles estavam abrindo lá, porque é completamente diferente. Então ninguém vai fazer isso. Então você manda a carta. Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. Eu mandei, eu achei, porque assim, eu contratei essa assessoria para conseguir essa certidão para mim, tá? Porque ninguém achava Mateu. Contratei essa assessoria e essa assessoria estava demorando para conseguir a certidão para mim. E eu achei muito estranho. Como eu disse, eu paguei R$1.000 de entrada da assessoria e era mais 1.000 quando ele achasse certidão para mim. E nunca aparecia essa certidão e eu comecei a ficar preocupada. E é uma assessoria bem situada aqui em Londrina, bem, né, ela é recomendada, ela é correta, ela existe há muitos anos. E eu comecei a achar estranho. Eu falei, será que eu não tenho direito a essa cidadania? Eu comecei já a duvidar se ia dar certo, se não ia dar. Tava muito complicado, eu tava ficando assustada já. Foi quando o assessor me disse o seguinte, que ele achou a certidão e que ele não estava encontrando porque não existe Mateu. Era Adolfo, né? Adolfo. E na minha família, ninguém nunca ouviu falar de Adolfo, gente. Ninguém, Adolfo. Quem é Adolfo? Ninguém sabia disso. Tanto é que depois eu ainda perguntei pra minha tia, pra algumas pessoas mais velhas do que eu. Meu pai nunca tinha ouvido falar de Adolfo, ninguém sabia de Adolfo. Resumindo, eu não poderia usar aquela certidão. E não é que eu duvidei dessa assessoria. Como era Adolfo, eles não pediram essa certidão, porque eu não ia conseguir usar mesmo. Mas eu queria ver, gente, porque a gente é assim, a gente quer ver. Eu fiz o quê? Eu fiz o que eu tô falando pra vocês. Entrei na internet, peguei o endereço da comune lá de Vergemole, mandei a carta, né? Digitei, imprimi, coloquei no envelope. 1 mês e meio veio a certidão de nascimento do meu antenato. Veio dentro do envelope. Por isso que eu tô falando. Se vocês tiverem a cidade onde ele nasceu,
vocês já comecem desde já, antes de vocês recolherem essas certidões aqui do Brasil, vocês já podem fazer isso, porque não tem custo, gente. É R$14 para vocês mandarem uma carta dessa, tá? Registrada. Tem carta comum, tem carta registrada, Sedex. Eu mandei carta registrada, tá? Eu já tive amigos que mandam. A minha amiga que tirou a cidadania espanhola mandou uma carta comum, para vocês terem ideia. E ela chega. Ela chega sem problema nenhum. Vocês podem, se vocês souberem o local. Se vocês não souberem, vocês vão ter que contratar uma assessoria. Não tem jeito. Resumindo, essa assessoria ficou procurando a certidão de batismo, porque a minha esperança era essa. Porque esse assessor que eu contratei, ele é italiano, ele nasceu na Itália, ele fala italiano fluente, e ele conversou com o pessoal do cartório, lá da comune lá, e o pessoal falou, eu não vou colocar nome nenhum aqui nessa certidão. Não vou pôr. E ele, não, mas senão minha cliente não vai conseguir fazer. Falou, é Adolfo, o nome dele é Adolfo, não é Mateus, nem Mateu, não tem. E eu não ia conseguir fazer, gente. E ele ficou procurando essa certidão de batismo. E ele só conseguiu porque na paróquia onde meu bisavô foi por acaso, gente. Por isso que eu falo, quando é pra dar certo alguma coisa, ela vai dar. Quando não é pra dar certo, ela não vai dar certo. Então, assim, eles foram procurar, porque a irmã desse assessor mora na Itália, e ela começou a procurar em todos os batistérios daquela província, para ver se achava a certidão de batismo. E nisso já estava dando 5 meses de procura, tá? E vai procurar, e desesperadamente. Aí ela chegou num dos batistérios, a secretária, a hora que ela falou o meu sobrenome, a secretária falou assim, olha, eu tenho um parente aqui na Itália que é casada com um familiar desse sobrenome. Ela falou, e eu sei em qual livro está, porque eles já procuraram a história deles. Gente, olha, não é possível. Foi a minha sorte. Era pra achar mesmo. Foi Deus que abençoou isso, tá? A mulher foi lá porque são livros enormes, gigantescos, que você tem que rodar a mão. Antigamente, isso foi explicado pelo meu assessor. Antigamente, o padre rotulava, indexava isso por nome de ruas, não era por nome de família, tá? O índice era por nome de ruas. Porque sabe aquela expressão, vou varrer onde o padre passa? O padre passava benzendo as casas. Então, ele indexava pelo nome das ruas as famílias. Que eles falam que tem o tal do, acho que é foliofamília, tá? Foliofamília. Que ele coloca o chefe da família, a esposa, que é a tal são os filhos que eles escrevem. É uma graça. Quando eles acham um documento, gente, é até emocionante de vocês verem isso escrito à mão pelo padre. É bonito demais. Tem lá o nome do meu bisavô, da minha bisavó e os filhos, a idade dos filhos, é uma graça. Fotografou isso, me mandou, eu fiquei muito contente. Eu falei, nossa, acharam. Aí a outra luta. Foi na véspera das férias na Itália, aí para tudo lá, tá? Agosto e setembro, julho e agosto, tá? Começa a parar todas as cúrias, os escritórios das paróquias e tudo mais. Aí eu tive que esperar voltar tudo a trabalhar, pro padre carimbar isso, pra cúria autorizar, pra assinar, pra carimbar, e ao selo do não sei da onde, pra eu poder ter esse documento. É um documento muito valioso para mim. Ele me custou R$2.000 e demorou quase 7 meses para ser encontrado. Porque com a certidão de nascimento não ia conseguir fazer, tá? Eu não consigo fazer a cidadania com a certidão de nascimento. Na certidão de batismo está lá o Mateu. Aí o nome dele está lá. Tem o Adolfo, mas também tem o Mateu, não é verdade? Então aí eu consigo fazer. Porque muitos imigrantes, quando estavam fugindo da Segunda Guerra Mundial, eles mudavam o nome quando chegavam no Brasil. Eu acredito que não era legal se chamar Adolfo, né? Quando Adolf Hitler estava atacando toda a Europa e dizimando milhares de pessoas. Então eu acho que você ia querer trocar de nome, não é? Ou matricular o seu filho com outro nome na escola, quando você vem de outro país, você vai chamar o seu filho de Adolfo. Então, eu imagino que seja por isso que ela colocou o segundo nome dele. Mas por que na certidão de nascimento também não tinha esse bendito desse sobrenome, desse nome do menino? É para acabar, né? Mas consegui e é o que interessa. Então, assim, para vocês acharem essa certidão de nascimento, coloquem na cabeça que se vocês souberem o lugar onde ele nasceu, se vocês conseguiram arrancar essa informação dos italianos brabo, né?
tudo brabo. Tudo brabo. Às vezes você vai puxar assunto e você tem que ouvir todas as discussões que os seus tios tiveram com seu pai em 1980, né? Porque o seu pai me roubou aquele lanche. Porque a sua mãe me tirou aquele lanche Mirabel. É assim, gente, é assim. E vai ter que escutar e vai ter que esperar, não é verdade? Então, olha, gente, é complicado, vocês precisam de informação da família, não é fácil, e mesmo assim, a gente conseguindo isso, tá? Tem uma complicação gigantesca. Quanto às certidões, é o que eu digo, para você tirar inteiro teor, custa dinheiro também. Eu gastei R$ 750 para recolher todas as inteiro teor que estavam aqui no Brasil, tá? Fora essa de nascimento do meu antenato, que veio da Itália, daí que era a certidão de batismo, né? Pra você ter uma ideia, nem eu sei em que igreja que tava, tá? Eu só peguei ela desesperadamente, assim, na mão, cheguei a suar. De tanta emoção que eu fiquei, porque não ia conseguir fazer essa cidadania pela certidão de nascimento. Então, isso me deixou muito feliz. Quase que eu não consigo reconhecer minha cidadania, tá? Então, assim, é difícil, gente. Só que a primeira coisa que vocês fazem que não tem custo, tá? Descobre onde seu antenato nasceu. Você descobrindo onde ele nasceu, você pesquisa no Google o endereço, tá? Da comune e manda essa carta. Eu vou tentar deixar para vocês aqui na descrição, tá? Aqui na descrição, aqui embaixo, o endereço do modelo dessa carta, que vocês colocam o nome do antenato, coloquem o ano que ele nasceu e tentem conseguir essa certidão de nascimento. Quem sabe vocês conseguem fazer com ela, tá? A cidadania. A maior parte é feita com a certidão de nascimento. O meu caso eu tive que fazer com a de batismo, porque o meu não ia dar certo. No próximo vídeo eu vou falar sobre... E deixa as perguntas de vocês, tá? Que eu vou tentar ajudar. Teve até acho que é Clebson, que falou acho que é a respeito do primeiro vídeo, que ele deixou um comentário muito interessante, tá? Que eu aprendi mais uma parte, como fazer o processo aqui no Brasil, só que demora, tá, gente? Demora no mínimo 2 anos e meio, mas que você não precisa fazer essa residência lá na Itália. Só que assim, você tem que ter tempo para isso, você tem que estar disposto a atrasar mais um pouco a sua ida para lá, tá? Mas isso eu vou falar mais pra frente quando chegar na parte da residência. Se você tiver alguma questão que você quer a respeito dos documentos, alguma outra ideia, porque sempre duas cabeças pensam mais do que uma, né? Se eu puder ajudar em relação a alguma coisa, porque eu tô nesse processo, né? Como eu disse, a maioria dos vídeos que eu vi são de pessoas que já estão na Itália. Então, assim, queira ou não, as pessoas lá estão preocupadas em sobreviver, em trabalhar, tá? Então, assim, essa parte elas já passaram, essa fase elas já passaram. E outra coisa, eles perdem a noção de quanto é um real, quanto custa as coisas aqui no Brasil. E com razão, porque lá é tudo mais barato e você perde essa correlação de quantos euros, quantos reais, a pessoa já fica perdida já nisso, né? Então, se vocês quiserem, em relação a valores, por exemplo, cada inteiro teor, pra mim, custou em torno de R$ 120 com o correio, tá? Porque você pede, geralmente nasceu em outras cidades, né? O seu bisavô, o seu avô, não é verdade? Então tem esse frete, tá? E pode mandar por carta registrada, viu, gente? Porque às vezes vocês vão pedir pra cartórios, essa inteiro teor, e eles falam, você quer por Sedex? Não precisa, tá? Eu pedi tudo por carta registrada, que é mais barata, é metade do preço, e chegou tudo tranquilo, tá? Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal e no próximo vídeo a gente vai falar o que a gente faz com essas certidões todas quando a gente já tem elas na mão, tá? Então, assim, qualquer sugestão, se vocês tiverem sugestões a respeito, assim, do que eu falar melhor, valores do que eu posso falar, né? Eu só não vou indicar, assim, é complicado a gente indicar assessoria, esse tipo de coisa, porque às vezes pode ser bom pra mim, pode não ser bom pra vocês. Como eu já disse, o meu amigo fez com esse mesmo assessor e o dele, em 4 meses, ele já teve a cidadania dele reconhecida. E eu, em um momento, como começou a demorar pra achar essa certidão pra eu fazer a minha, eu comecei, não é que duvidar, mas eu comecei a ficar preocupada, falar, meu Deus, mas essa a empresa é respeitada e tá demorando tanto, será que eu tenho azar? Será que eu não vou conseguir fazer a cidadania? Então, assim,
dá medo isso, né? Porque depois a pessoa vai te culpar, você falou que era boa. Então, assim, eu não vou indicar ninguém por causa disso, tá? Os valores eu não me incomodo de falar, porque foi que eu paguei, né? Os valores são meus, quem pagou fui eu. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Cada certidão inteiro teor eu paguei em torno de 120, 115 reais, tá? Então, assim, é um dinheirinho mais ou menos. Se você não tem grana agora, descobre onde elas estão primeiro, pelo menos para você não ficar parado. Vai descobrindo, perguntando e vai anotando, ó, cartório tal, de cidade tal. Para você depois ir atrás disso conforme você for tendo dinheiro. A certidão de nascimento lá da Itália, você tenta descobrir onde seu antenato nasceu. Independente se ele é bisavô, se ele é avô, tá? Ou se ele é tataravô. Igual esse Clebson, esse rapaz que comentou embaixo do primeiro vídeo. Gostei muito do comentário dele. Nossa, ele assim, me esclareceu sobre a dífida, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Porque como eu vou fazer lá na Itália, esse meio que ele, né, comentou e eu fui atrás depois para saber o que era, é bem interessante para quem tem tempo, quem é mais jovem, assim, que não tem pressa de chegar na Itália, é muito bacana, tá? Depois eu vou falar disso, vocês vão gostar. Mas assim, se você não tem grana, igual eu não tinha no começo, tenta descobrir onde ele nasceu, o antenato, e manda essa carta que eu vou deixar aqui na descrição para vocês saberem se vocês conseguem essa certidão, tá? Eles mandam sem custo nenhum, é muito bacana. Eu ia mandar 3 envelopes, mandei um só, tá? Porque eu falei, eu não vou pagar 14 reais vezes 3, porque eu fiquei com medo de extraviar algum envelope, sabe? Mandei um só, chegou, demorou 1 mês e meio, a certidão estava na minha porta. Não, infelizmente não dá pra usar, mas chegou, né? Quem sabe de vocês dá pra usar. Então, ó, deixa seu joinha e até o próximo vídeo. Bora pra Itália?